Olá, galerinha, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vamos estar trabalhando agora, eletrostática. Vamos agora trabalhar com força elétrica. Vamos mostrar para vocês aqui através de um esquema físico, tá bom? Na aula passada, no vídeo, na videoaula passada, nós trabalhamos com carga elétrica. Reveja. Agora a gente vai trabalhar com força elétrica, tá certo? Vê só, dadas duas cargas elétricas pultiformes Q1 e Q2 separadas por uma distância D, temos. Então, vê só, vamos pegar duas cargas, né? Então, vou pegar aqui essa carga, vou chamar ela aqui, ó, uma carga pultiforme positiva, chamar essa carga de Q1, ok? Temos uma outra carga pontiforme, vamos chamar essa carga de Q2. Beleza? Então observe que a gente tem uma distância entre elas. Aí a gente pega, faz como a gente já mostrou na decomposição de forças, um eixozinho. Esse eixozinho é chamado de X, tá certo? Como a gente sabe que duas cargas eletricamente positivas, ou seja, com excesso de elétrons, o que é que vai acontecer com essas cargas? Então elas vão fazer isso aqui, ó. Vai existir uma força. Essa força vai estar exercendo sobre Q2 uma determinada ação, certo? Q2, essa carga pultiforme em relação a Q1 vai ter também uma determinada reação, vai ter essa força aqui, certo? A carga 2 com relação à carga 1, observe que eu estou colocando o símbolo de vetores. Faça uma revisão. Observe que nós temos aqui uma distância entre essas duas cargas. Então, vê, duas cargas de mesmo sinal, elas o que? Elas se repelem. Ok? Ok? Então, vê só. Eu tenho aqui que fazer um cálculo. Então, eu vou ter que encontrar aqui uma força. Essa força é a força resultante. Ok? A gente tem este exemplo aqui. Duas cargas pontiformes, uma positiva e uma negativa. Vamos agora trabalhar com cargas pontiformes negativas. É o mesmo esquema físico, tá certo? Eu tenho a carga Q1, a carga Q2. A distância entre essas duas cargas, a gente vai usar o eixo, esse eixo X, ok? Então a gente sabe que duas cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, ok? Então vai ter uma força com relação a Q1, que é essa daqui, esse F, com relação Q2, com relação a Q1, vai ter uma força com relação à carga 2. Agora observem, o sentido positivo é esse aqui, ó, para cá. Então aqui vai ser mais, aqui vai ser menos, ok? Então observe, duas cargas, ok? De mesmo sinal, mesma situação. Elas o que? Se repelem, ok? Então eu tenho aqui uma distância entre elas. Então eu vou ter que calcular esta força. Então, para lembrar, é uma força resultante. Ok? Duas cargas na mesma direção em sentidos opostos. Nós vamos calcular uma força resultante. Essa força resultante aqui, já a gente vai dizer o nome dela, né? Que a gente, ó, que é o estudo. Vamos agora pegar cargas de sinais contrários, ó, uma carga eletricamente positiva com uma carga eletricamente negativa. Vamos marcar aqui a distância entre essas duas cargas através de um eixo. Então eu tenho a distância entre essas duas cargas. O que é que a gente vai fazer?
fazer o estudo, né? Então essa carga com relação à carga Q1 com a carga Q1 com relação a Q2, a gente vai ter uma força que vai estar atraindo a outra carga. Então, com relação a Q2, a gente vai ter uma força que vai estar atraindo, né, uma força que vai estar atraindo a carga 1, a carga 2, desculpa, a carga 2 com relação à carga 1, certo? Então, ó, observe que eu tenho duas forças. Então, eu vou ter que encontrar a resultante dessas forças, beleza? Agora vamos ficar concentrado neste exemplo que a gente vai colocar, que pratica o mesmo. No caso aqui, ó, cargas de sinais contrários, elas vão se atrair, ok? Vamos trocar as cargas. Agora vai ser carga negativa com uma carga putiforme positiva. Logo, essa carga aqui é Q1, ok? Aqui a carga Q2 está distante as cargas. A gente vai usar esse eixo aqui, né, esse eixo orientado. A gente sabe que essas duas cargas, elas se atraem através dessa força. Essa carga com relação a Q2 vai ser a força Q1 com relação a 2. Essa carga Q2 vai ter uma força de atração com relação à carga Q1, ok? Estou colocando os sinais pelo seguinte, ó. Se o sentido positivo da trajetória é para cá, então observe que esta força, ela está no sentido contrário da trajetória, tá bom? Então, veja só, a partir desse estudo, nós temos a distância entre essas duas cargas. Então, ó, a unidade padrão para carga elétrica a gente estudou que foi o Coulomb. Então, eu tenho aqui, ó, o Coulomb. Força é o Newton. E a distância a gente vai trabalhar em metros, ok? Então é necessário que a gente encontre uma força. Essa força é a força resultante entre essas duas forças aqui, ok? Através de experimentos, a gente vai aplicar a lei de Coulomb. Ok? A lei de Coulomb. E o que é a lei de Coulomb? Vamos trabalhar agora com fórmula, ok? Então, ó, a gente vai dizer que esse F é a força elétrica, vai ser igual a uma constante, que a gente vai falar já daqui a pouco. Essa constante vai ser sobre módulo da carga Q1 multiplicado pelo módulo da carga Q2 pela distância ao quadrado. Essa aqui é a famosa lei de Coulomb, que a gente vai trabalhar presencialmente ou hibridamente com esta fórmula aqui, tá certo? Então esta fórmula é a famosa força elétrica ou eletrostática, ok? Aonde, vou deixar aqui registrado aonde esse K que a gente está trabalhando na fórmula, ele é chamado de constante eletrostática. Eletrostática. Ok? Eletrostática.
e seu valor no sistema internacional, ok? No sistema internacional, ele é 9, guarda esse número, vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Isso aqui é importante que eu vou deixar registrado. Isso tudo no vácuo. Certo? É onde a gente está fazendo os experimentos no vácuo. Ok? Em exercícios a gente vai mudar esse experimento. Mas aí eu vou trazer para vocês a tabela da constante eletrostática nos meios que a gente vai estar trabalhando. Por enquanto, colocar na cabeça que vamos utilizar a lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? É esta fórmula aqui, ok? Presencialmente ou hibridamente, a gente vai estar utilizando esta fórmula aqui, certo? Ficar ligado nas aulas MIT que a escola está marcando. Gente, qualquer dúvida, manda para mim, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite.